Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do BananaCast. E a entrevista de hoje é uma entrevista diferente das demais. Hoje nós vamos entrevistar o candidato a prefeito aqui da cidade de São Simão. Para quem não sabe, nós estamos tendo uma eleição fora de época e hoje nós estamos aqui com um dos candidatos para nos conceder uma entrevista. É isso daí. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade para compartilhar, curtir esse canal. Ele foi pensado para levar informação para você, seja de empreendedorismo, política, saúde, enfim, aqui é um espaço amplo para a gente divulgar conteúdo para você que nos acompanha. E hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial para a cidade, que é o nosso amigo Doutor Walisson. Ele está iniciando essa maratona de entrevista com os candidatos a prefeito aqui de São Simão, onde ele está sendo o primeiro, e nós vamos receber os próximos candidatos em sequência. Só lembrando que a entrevista ela está sendo gravada, porém não haverá edição nem cortes para não gerar dúvida, nem nada desse sentido. Aqui a gente vai procurar equalizar para que todos os candidatos tenham as mesmas oportunidades e consigam passar para você que nos acompanha a informação que você precisa para decidir, enfim, quem será o seu candidato. Doutor, 19. Seja bem-vindo, fique à vontade, é um prazer ter o senhor aqui presente conosco. Esse é o seu momento. Por favor, se apresente. Obrigado, Stern. Obrigado, Jaqueline. É uma honra iniciar esse debate político, que eu acho que é a fonte principal de uma política, é o debate, é a discussão. Então, levar isso ao público, para mim, é muito importante. Eu venho sempre aqui lutando para que essa política passe a ser uma política mais técnica e menos politizada e menos politiqueira. Então, para mim, iniciar aqui vai ser um pontapé inicial e acredito que a sociedade vai ter muito lucro em saber quais são as propostas de todos os candidatos que aqui vão ser entrevistados por vocês, que têm aqui um compromisso público levando a informação correta e adequada para o público. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por estar presente, muito obrigado pelo convite. Nós agradecemos. E eu queria começar perguntando para você de onde surgiu esse interesse pela política. Eu me lembro que quando eu ouvi o seu nome pela primeira vez na cidade foi em uma polêmica da água. Foi. E aí, desde então, o seu nome foi sempre falado e sempre nas cabeças da cidade. Eu queria saber assim, como que começou, como foi esse interesse, por que você quis entrar nesse meio político? Já que é o seguinte... Essa é uma pergunta fundamental para que todos conheçam o fato histórico dessa água. São Simão, há muito tempo, vem sofrendo com a má distribuição da água. E começou-se em 2015, essa má distribuição foi cada vez piorando, e naquela ocasião, a administração quis fazer uma licitação e promoveu até o início dessa licitação, e eu comecei a ver algumas inverdades e alguns fatos que não correspondiam com a legislação. Eu falei assim, olha, está errado, não deixe acontecer dessa forma. Conversei com todos e o procedimento foi tomando corpo, foi tomando força. Eu falei, eu vou ter que entrar, eu vou ter que reagir, eu vou ter que falar. E fui na Câmara e falei pela primeira vez. Falei, hoje está sendo aprovado o projeto Lei 576, o número na época, e se esse projeto for aprovado, isso vai tomar corpo, isso vai tomar vida própria e ninguém mais segura. E o que aconteceu? Exatamente a partir daquele momento, tomou corpo e ninguém tomou nenhumas providências para evitar que isso hoje acontecesse. Naquela ocasião, nós impedimos que fosse feito eu ajuizei um mandato de segurança para impedir a licitação. Eu e o IBIM na época. Impedimos a licitação exatamente por ofensa à norma que aquela administração de 2015 estava flagrantemente violando. Foi interrompido, o Poder Judiciário interrompeu, suspendeu aquela licitação, nós disputamos a eleição, ganhamos a eleição, e aí surgiu o marco regulatório de saneamento básico. Esse marco regulatório tornou-se obrigatório todos os municípios fazer a cobrança de água mediante projetos básicos estruturantes e mediante uma licitação ou o próprio órgão realizasse esse serviço, desde que tinha projeto básico. Na ocasião que eu era vice-prefeito, eu fui substituir, a pedido do prefeito Ibinho, fui substituir o Ibinho em Brasília e conseguimos fazer com que São Simão fosse beneficiado com a implantação dos projetos,
com a elaboração dos projetos. Eu já anunciei isso várias vezes, já fui na Câmara, já debati isso por várias vezes, que isso foi utilizado de forma covarde, tentando imputar hoje esse caos que São Simão passa hoje, pagando um absurdo pelo preço da água, R$ 87,00 a família. O povo não tem condição para isso, mas eu vou chegar lá. Chegando nesse ponto, nós fizemos, São Simão foi contemplado, só que nós perdemos a eleição. O projeto ficou pronto aqui nesse mandato. Nesse mandato, quando o projeto ficou pronto, o prefeito atual, Assis Peixoto, pegou o projeto, viu a dimensão, sabendo que era obrigatório implantar esse projeto, ele falou, vou fazer pelo DEMAES. E elaborou uma lei, encaminhou para a Câmara, cobrando uma taxa de R$ 35,00, foi para a Câmara, protocolou, chegou lá, fizeram uma manobra dentro do Poder Legislativo e impediu que esse projeto andasse. Essa é a realidade. E eu já aqui, através do seu programa, convido o Assis Peixoto a se manifestar sobre esse assunto. Convido o Assis Peixoto a falar o que aconteceu com o projeto 744, que ele elaborou e ele pediu que a Câmara aprovasse para fazer essa instalação desse projeto básico que a Caixa fez pelo DEMAES. Porque quando esse projeto básico foi construído, nós tínhamos duas opções. Ou o DEMAES elaborava e executava esse projeto, ou licitava. O Assis optou pelo DEMAES fazer o projeto, executar o projeto. Só que não passou. Só que a Câmara impediu. E não passando esse projeto, veio esse caos, esse problema que foi realizar essa concessão e essa empresa vir e fazer essa cobrança exorbitante de R$ 87,00, sem considerar alguns outros pontos que já chegou até R$ 15.000. E está sendo feita alguma coisa para solucionar esse problema ou eles estão deixando, empurrando com a barriga? Vou te falar 3 investidas do Poder Judiciário depois que a sociedade revoltou. Primeiramente, eles foram no PROCON fazer um questionamento no PROCON para que o PROCON fizesse uma análise contratual. O PROCON não tem legitimidade para isso, para fazer análise contratual. O PROCON só pode entrar quando há uma violação entre consumidor e empresa. Fato que eu fiz quando eu verifiquei uma violação e o PROCON veio. Certo. Aí fui questionado politicamente também. Por isso, por que o Arles foi e deu certo? Porque eu sei fazer. Vocês não souberam. Simplesmente, é uma questão só de técnica. Outro ponto. Eles subscreveram um ofício e pediram que o prefeito, dos 11 vereadores, subscreveram um ofício e pediu que o prefeito fizesse a encampação ou fizesse a extinção do contrato. É muito fácil. Eles estando vereadores, querer jogar uma impossibilidade para o prefeito fazer. Só que aconteceu o que eles não esperavam. O candidato a prefeito, que hoje que está disputando comigo, chegou a declarar, se eu fosse prefeito ou o Ailton fosse prefeito, nós, com uma canetada, tira essa empresa. E não tirou. O Ailton é prefeito. E por que ele não tirou? Os 11 vereadores assinaram um pedido de encampação. Hoje o Ailton é prefeito, assinou. Por que ele não fez? Porque não cabe, porque não sabe o que fala, porque não tem técnica, porque engana as pessoas. Então, isso é uma realidade que é latente, todo mundo viu. Então, quando você me pergunta se está fazendo alguma coisa, não está fazendo alguma coisa, porque eles não sabem o que fazer. Infelizmente, eles não têm técnica para isso e a sociedade está continuando pagando preço. E é preciso fazer urgentemente. É preciso trazer a fiscalização para dentro do DEMAES. A gente vê que é um caso de extrema urgência, inclusive, né? A nossa maior urgência. Você pode ver, já que nós estamos entrando nas casas, as pessoas estão deixando de comer uma comida para pagar água. Então, é uma realidade que, infelizmente, assola todo mundo. Quem dá conta de pagar, paga, mas sente alguma falta. E quem não dá conta de pagar, fica sem comer para pagar. Então, é urgência. É prioridade no nosso mandato. Nós vamos tomar o comportamento adequado. E essa empresa ou se enquadra ou vai embora. Só que eu vou respeitar o devido processo legal. Eu vou fazer todos os procedimentos legais para verificar se essa empresa está ou não cumprindo as normas. Para verificar se essa empresa tem algum programa de cobrança aleatória que acaba que cai hora numa casa, hora na outra, uma cobrança exorbitante. Aí me falaram, deixa eu só explicar para vocês, há uma inconsistência nessas cobranças. Uma casa, dona Edinamara, R$ 3.500, fiz uma reunião com ela lá há 3 dias. Veio R$ 87 constantemente, agora veio R$ 3.500. Nossa. Falei, dona Edinamara, vamos fazer o seguinte, nós vamos ganhar a eleição dia 3. Eu vou acompanhar a fiscalização dessa empresa.
Nós vamos quebrar a casa da senhora todinha aqui para saber aonde que é esse vazamento, porque a casa da senhora é para ter caído. Questão de vazamento aqui. E não vai cair, ali, né? Não vai mudar nada. E você pode ter certeza que eles vão corrigir. Eles vão falar que foi algum erro no sistema. E aí, eu quero saber que erro no sistema que faz essas cobranças aleatórias. Teve 15 mil, teve 2 mil, teve 9 mil, 4 mil. Não, se for um erro no sistema, tem que ser corrigido e devolvido o dinheiro para a pessoa, né? Ou então, é nesse ponto que nós vamos pegar a inconsistência dessa empresa. É um ponto interessante, porque a população, nós percebemos, né, São Simão é uma cidade interior de Goiás, a gente tem um público aí de cerca de 20 mil habitantes, né? Em média, que consta no site do IBGE. E nós sabemos que grande maioria da população é leiga nesses conceitos mais técnicos. Por exemplo, muito dificilmente alguém vai pegar um contrato e vai ler um contrato de prestação de serviço para buscar entender o que consta ali. Nesse ponto de vista, eu acredito que cabe a quem está à frente do município, a quem o povo elegeu como representante, ter essa ciência e trabalhar a favor do povo questões como essa. Porque exatamente. Eu, na incapacidade de compreender um termo técnico, tenho que recorrer a quem olha por mim. Quem olha por mim são, no caso, vocês, que são candidatos, o prefeito atual. Então, essa responsabilidade, ela tem que ser gerada, ela tem que partir de dentro do candidato para que nós, eu falo nós, porque eu também sou um eleitor aqui de São Simão, possamos sentir confiança nesse papel. Exatamente. A gente precisa se sentir protegido, guardado por aquele que está representados, né? De fato, se sentir representados. Esse sentimento de representação, doutor, nós vemos, né, conforme o senhor falou aqui agora, que está muito bem representado. E entrou no tema que foi até que a gente já havia discutido, que seria desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, ele busca crescer, né, de forma a prezar por todos os setores dentro do município. A água é existem outros pontos, por exemplo, energia elétrica, né, através da usina hidrelétrica aqui de São Simão. Quais são os outros pontos que o senhor vê possibilidade para São Simão desenvolver de uma forma que se sustente, que não seja aquele boom, por exemplo, como foi na época das usinas sucroalcooleiras, que o município ficou muito vinculado a elas e no que uma delas não conseguiu segurar as contas, a cidade quebrou todo mundo. A cidade quebrou a cidade. Qual é a sua visão a respeito desse? Esse é o ponto principal da nossa gestão, vai ser esse: desenvolvimento econômico sustentável. Se você não fizer esse tripé entre conservar as gerações que estão vindo, desenvolver a cidade economicamente e cuidar do social, você não vai ter nenhum resultado consistente. Você vai ter esses picos de evolução e uma queda constante logo em seguida. É necessário fazer isso de forma coerente, de forma coordenada. Então vamos lá, para começar no início da sua fala sobre se sentir representado. Eu tenho técnica para fazer esse debate com os advogados da empresa e juntamente com a nossa equipe técnica chegar no resultado positivo, que é fazer a população se sentir segura na cobrança adequada e com serviço de qualidade. Por outro lado, eu tenho que fazer esse paralelo. Por outro lado, o meu opositor falou durante algumas sessões que assinou sem ler. Ele deixou isso aí vago durante várias vezes, que assinou o contrato sem lei. Isso é uma realidade que foi externada para alguns eleitores, para membros da sociedade. Então, se a pessoa se sentir representada por esse tipo de pessoa ou se sentir representada pelo que eu consigo fazer, aí está a hora dela fazer o julgamento. Agora, no quesito de desenvolvimento econômico, São Simão, ele não veio destinando os investimentos na infraestrutura do município. Se você não destina investimento na infraestrutura do município, você não vai ter ninguém capaz de ter segurança jurídica e econômica de investir dinheiro aqui. E gera uma dependência em, por exemplo, um órgão. Em massa do município. Aí vamos lá. Se você tem hoje o social, nós temos um social aqui, um tanto quanto bem falho. Falho no sentido de que você pega o social e cuida de forma não responsável e não joga essas pessoas que estão no social para o desenvolvimento econômico. Então, no nosso mandato, nós vamos ter uma porta de entrada no social e uma porta de saída para o mercado de trabalho. É necessário você fazer um georreferenciamento do município, identificar os pontos que as pessoas estão mais vulneráveis, pegar essas pessoas, dar assistência social que elas precisam e jogar ela dentro de uma qualificação profissional através dos seus secretários de desenvolvimento econômico, de educação, e inserir elas no mercado de trabalho. É nesse momento que você vai começar a estruturar a sua cidade, saber quais são os pilares econômicos que vão atrair novos investidores
para eles verem que se eles vieram para cá, suprir a nossa demanda que já existe, somente depois disso que nós vamos poder abrir o mercado para surgir, para vir novas pessoas e a economia começar a circular de forma sustentável. É trabalhar o capital humano do município. Exatamente. Né? A nossa pujança de trabalho, o déficit que nós temos aqui de desemprego é muito alto. Então nós temos que primeiramente suprir isso e depois nós temos que fazer um investimento massivo na nossa infraestrutura. Nós temos aqui 2 bairros completamente vazios de infraestrutura, que é o Garimpo e parte da fazendinha lá de Itaguaçu, que já está povoando. Então, é de extrema responsabilidade do próximo gestor investir economicamente nesses setores para que nós possamos dar um passo adiante para o desenvolvimento econômico ser sustentável e jamais ser de pico. Olha só, a empresa veio, São Simão, está todo mundo trabalhando, mas ninguém investiu na nossa infraestrutura. Quando a empresa foi embora, acabou. Então, eu preciso ter responsabilidade, eu preciso colocar a casa em ordem, eu preciso pôr São Simão no caminho que ele vai caminhar sozinho, de vida própria, independentemente de estar o Alisson lá, ou estar o Estranho, ou estar já. Não precisa de pessoas, precisa de planejamentos. Se São Simão tiver alguém que planeja a cidade e deixa a cidade caminhando por vida própria, num planejamento adequado e sustentável, pode entrar um prefeito, 2, 3, 4, que a sociedade não vai mais deixar retroagir. Sim. Isso que precisa, planejamento, organização, capacidade técnica, precisa disso, precisa de estabilidade. E a gente vê isso na formação das pessoas que são de São Simão. Quantos engenheiros, quantos médicos, quantos enfermeiros, quantos advogados, quantos economistas, quantos médicos veterinários, quantos N profissionais que agregam valor na sociedade saem daqui. Observa bem, eu saí de São Simão por 4 anos para estudar em Quirinópolis. Formei em matemática, licenciatura. Hoje eu sou um docente também, sou um professor, correto? E eu vejo uma evasão muito grande de pessoas que saem daqui para buscar formação fora. Isso entra dentro do contexto da educação e cultura. Exatamente. Quando você fala de trabalhar, fazer um planejamento para que se formem cabeças na cidade, entra dentro dessa questão. Tem algum outros planos que você visa, além desses mais específicos? Alguma coisa que você possa dar um spoiler para a turma? Total. Eu vou começar a fazer isso dia 22 de setembro, nós assumimos o município de São Simão no Poder Executivo. É um trabalho a longo prazo. Só se você não investir na categoria de base, não investir agora nessas crianças que estão aqui, daqui 20 anos nós vamos acontecer isso. Essa evasão de pessoas que se formaram e foram embora. Pouquíssimas pessoas vão conseguir ficar aqui em São Simão, porque o mercado é escasso. Ele não tem oportunidade para todo mundo. Você veio para cá, é professor, é bem-sucedido, é um empresário, porém, não são todos que têm essa sorte. Não são todos que conseguiu se enraizar aqui em São Simão e teve que vir embora. Várias pessoas. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos incentivar que essas crianças, a partir da primeira idade, comecem a inserir dentro da cultura e do esporte no nosso município, por meio de uma bolsa que nós vamos oportunizar para essas crianças. Eu vou dar aqui o exemplo, o porquê que nós criamos esse projeto e vamos instalar imediatamente. Uma senhora falou num grupo de WhatsApp que viu uma menina de 9 anos vasculhando lixo com a mãe. Tá certo, de certa mãe não tem aonde pôr ela porque não tem creche. A mãe está desempregada e não podia deixar o filho junto. Aí o filho vê a mãe fazer, ela acha que aquilo também não tinha outra alternativa para aquela mãe. Foi pôr o filho para catar lixo com ela. Então, isso me sensibilizou e nós construímos isso de forma que nós vamos implantar logo em seguida. Nós vamos criar uma bolsa para que as crianças fiquem no centro cultural e no centro esportivo que São Simão vai construir. Com as nossas bases. Nós não estamos prometendo fazer obras gigantescas para longo prazo, não. Com as nossas bases. Nós vamos pegar o clube, nós vamos pegar o nosso centro cultural que tem ali, nós vamos pegar a praia e vamos criar escolinhas com professores qualificados para essas mães terem segurança onde que os seus filhos estão o dia inteiro. Tipo um antigo PET, né? Nós vamos ampliar vários pontos do PET. Uhum. Por quê? Eu preciso que essas crianças elas cresçam sabendo que, treinando o cérebro delas para um caminho que vai chegar ao longo do seu sucesso profissional, formada, e ficar aqui em São Simão. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos criar bolsas universitárias, nós estamos aqui com o doutor, e sabe a dificuldade que é formar e ficar aqui em São Simão. Muitos médicos, eu tenho um amigo, chama Leonardo, que para mim ele já é um médico há muitos anos, e ele não conseguiu formar ainda por situações econômicas.
Então, nós vamos criar bolsas nos bairros. Pode ser que a gente consiga criar uma bolsa de médico para cada bairro. Mas é lá daquele bairro que vai ter. Vai formada ali. Vai formada ali. E nós vamos criar bolsas sempre em profissões o que a sociedade acha difícil ter acesso. Se uma criança que está lá no PET hoje, que nós estamos cultivando ela desde já, para ela ter um treinamento emocional e sabendo que ela tem uma bolsa lá no bairro dela, ela vai se esforçar para ser médico. Então, isso é uma coisa, depois que você implanta isso, ninguém mais tira. Você estimula, né? Você estimula, nenhum governo vai tirar isso. Não vai tirar. A criança vai saber. Nós vamos fazer um programa de primeiro emprego dentro dos bairros. 5 vagas lá para Liberdade, 5 lá para Vila Bela, 5%, 5 para o aeroporto. Por quê? Os 5 menininhos que vai trabalhar, os outros vão ver. Eu falei, eu também quero. Então, nesse ponto, você vai estar criando mecanismos de jogar o dinheiro público para a sociedade, para chegar na sociedade. Você vai evitar que esses vagabundos que estão aí roubando dinheiro, tirando dinheiro, enriquecendo famílias, porque essa prefeitura só enriqueceu 5 famílias aqui o tempo inteiro. E desculpa o meu vocabulário, porque às vezes tem que fazer a adequação, adjetivar da forma adequada. Então, o termo vagabundo é pouco, mas vamos para o nosso projeto, que é esse que é o nosso foco. Então, para você evitar que esses caras se enriqueçam, nós vamos criar destino para o dinheiro público. Se porventura amanhã, em outras épocas, acontecer de vir outro prefeito com essas finalidades, ele não vai conseguir roubar. Ele vai ter obrigações sociais que o dinheiro vai chegar na ponta. Vai ter para onde mandar o dinheiro, porque não vai ter espaço para ele roubar. Não vai ter espaço para roubar. Então, nós vamos construir isso. É porque faz sentido. Pelo tanto de dinheiro que a gente sabe que a Prefeitura de São Simão recebe, é estranho, né? A gente não vê esse dinheiro sendo destinado aqui na cidade. É estranho. Jaco, vamos lá. Você falou uma coisa interessante. Você pode pegar, eu tenho como provar. Se alguém quiser que eu estou aqui no período eleitoral, se eu falar alguma coisa aqui que não for, eu vou ser responsabilizado. Todo mês, praticamente, a prefeitura paga R$600 mil de remédio. Vai na rua, já que pergunta se tem remédio lá nessa farmacinha. Não tem. E o dinheiro, onde está? Pagando está. Aí eu te falo, nós vamos criar. Se eu sou um consumidor assíduo de remédio, se eu faço uso contínuo de remédio, sou um aposentado, eu vou ter um cartãozinho de crédito que a prefeitura, o médico, ao receituar o remédio, esse cartão de crédito, nós vamos fazer os convênios com o preço dos valores desses remédios, com as farmácias. Na hora que o médico receituar aquele medicamento para aquele senhor, vai direto para as farmácias e vai cair o crédito no cartão dele para ele comprar aquela receita. Ele não compra nem um anador a mais. Essa prática é utilizada nos Estados Unidos e dá muito certo. Então, social, isso eu vou fomentar o mercado nessa área. Vou evitar desvio de dinheiro. Cesta básica, da mesma forma. Vamos fazer o georreferenciamento da cidade. Quando a pessoa, pelo WhatsApp, aplicativo, solicitar uma cesta básica lá, o social vai para lá, vai ver a análise, olha, realmente está precisando de cesta básica. Nós vamos pegar um crédito no cartão dela para ela comprar em qualquer supermercado que ela quiser. Mas só os itens de cesta básica. Nós vamos fomentar o mercado com isso. Levar o dinheiro para dentro do comércio de São Simão. E a partir do momento que aquela pessoa fez o uso daquela solicitação, nós vamos inserir ela dentro dos nossos programas de capacitação, de acordo com a sua vocação, para jogar no mercado de trabalho. É a porta de entrada social com a porta de saída no mercado de trabalho. Essa governança tem que ser instalada já. Nós precisamos de ter uma produção. Eu sou advogado, eu vivo da minha produção. Se eu não der o lucro, meu cliente não tem dinheiro. E eu quero ver isso acontecer na gestão pública. Doutor, eu quero resultado. Já aproveitando esse momento, para que qualquer projeto se desenvolva, percebo que já existem vários projetos a serem implantados, mas para que ele se desenvolva, precisa haver uma comunicação ímpar com todos os órgãos. Certeza. Seja o executivo, seja o legislativo, seja o judiciário. Como que a comunicação hoje o senhor enxerga entre, especificamente, o legislativo e o executivo? É uma comunicação que permite o desenvolvimento da cidade ou ela volta àquela velha retórica que você citou agora de beneficiar alguns em detrimento de outros? Por quê? O Estado, ele tem o papel de formador. Certo. Quando a gente fala formador, é como se uma mãe criasse um filho. Eu crio o filho para o mundo. Eu, Estado, crio cidadãos para serem independentes. Eles não precisam de mim para que eles sobrevivam. Como que é essa visão, essa comunicação, para que a gente, de fato, consiga formar cidadãos, não dependentes? Isso. Exato, olha só. Essa pergunta ela é muito importante, porque o Poder Judiciário,
Poder Executivo, ele tem que andar de mãos dadas com o Poder Legislativo. Isso precisa. Para que você implante um programa de governo desse, com vida própria, sustentável e a longo prazo, porque nós vamos só começar. Nós vamos trazer a sociedade para dentro da governança. Quando a sociedade vê que ela que vai ser beneficiada, eu não vou ter que ficar subornando nenhum vereador, nem ser subornado por eles, porque aqui nós sabemos que pai de vereador trabalha lá na secretaria, tia trabalha na outra, mãe do vice-prefeito trabalha lá na secretaria, mulher num lugar, filho. Está loteado essa prefeitura. Está loteado, acabou, está todo mundo ali. Nepotismo? Seria nepotismo? Você pode pôr nepotismo aí que todo mundo tapa os olhos. Então, eles estão realmente se apropriando da coisa pública e esquecendo da sociedade. Isso não vai acontecer comigo. Porque ao apresentar esses projetos, eu vou virar para vocês e vou falar assim, estou apresentando o projeto para a sociedade e caminhando para a Câmara. Vai lá, enche aquela Câmara e vê se vocês vão aprovar ou não, porque cargo eu não vou fazer negócio. Nenhum vereador vai ter ninguém indicado lá. Não vai ter, porque vai entrar técnico. Vai ser técnico, vai ser uma prefeitura técnica. Não vai ter apadrinhamento de vereador. Então, são 11 vereadores, não precisa de nenhum estar comigo. Nenhum. Tem que estar com a sociedade, tem que estar com o público. Tem que estar com o povo, tem que ser responsável. Você ganhou para vereador? Então você faça o que se você se propôs a fazer. Não fica fazendo troquinha de favor, barganha, eu sou meu amigo, tal, põe lá meu pai e põe minha tia aqui, põe minha mãe aqui, põe minha irmã. Acaba que a cidade ela fica prejudicada porque a gente vê muita gente incompetente trabalhando. Às vezes você vê uma pessoa ali que tem muito mais competência, a pessoa está lá jogada de escanteio, às vezes sem a oportunidade. Por quê? Porque o parente ou o amigo ou qualquer pessoa que tem envolvimento com algum político tem a prioridade. Às vezes a pessoa executa um serviço péssimo e continua lá. Então, isso é muito interessante. Comigo vai ter isso não, já. Esquece. Por isso que está todo mundo de lá. Vai ter espaço? Não. Sabe trabalhar? É técnico? Vai. Tem que saber. Eu concordo se também. não souber, tchau. E não tem jeito não. É nós que vai... E aqui teve época, eu falo por mim mesma, que época de outras empresas, eu já procurei trabalho em empresa em que eu não consegui porque eu não tinha quem me indicava. E aí eu ia, a gente fica observando, né? Você olha o trabalho das pessoas, as pessoas que estão lá em determinado cargo, e você vê que aquilo ali é pura politicagem. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Porque aí, se fosse só na prefeitura, tudo bem. Aí a prefeitura traz a empresa para cá, uma usina, e aí, além da prefeitura estar corrompida, corrompe a usina e a empresa também. Então, é muito ruim isso. É um negócio que ele parece que vai contaminando, sabe? Fica sistêmico. E, realmente, isso acontece. Só que isso vai deixar de acontecer agora. Fala que você, Starbo, ao contratar alguém para sua empresa, você vai ver o perfil. Se for um vendedor, você vai ver se ele tem perfil de vendedor. Você vai contratar alguém que não tem o perfil para afundar a sua empresa. Vamos imaginar, você vai chamar uma pessoa que nunca vendeu nada, que não sabe nem expressar aqui para dentro do seu comércio. Não vai vender. Não vai vender. Você vai afundar. Então, se você não olhar isso dos seus governantes, até quem executa o serviço, lá no hospital, você vai ter uma administração afundada. E até diferente, porque assim, na minha visão, doutor, para uma empresa igual a minha, eu até aceitaria alguém que não saiba vender. Porque eu, na qualidade de profissional nisso, vejo potencial na pessoa, vou me colocar na posição de instruí-la, ensiná-la. Com certeza. O que é diferente de uma gestão pública. Não tem como eu colocar alguém ali para aprender a gestão. Não tem jeito. Hoje eu tive uma conversa justamente com esse tipo, com um colega, que é, por sinal, advogado. Ele falou, eu não poderia assumir algum cargo público que me colocaria nessa posição em que eu não tenho a habilidade ainda necessária, o vínculo para desenvolver bem. Então, eu, como pessoa, não aceitaria. Seria bom para mim? Perfeito. Mas eu, como pessoa, fui criado para ver que se eu não vou executar uma atividade bem, eu tenho que ceder espaço para quem saiba. Stern, vamos lá. Muito bom posicionamento. Quero te falar quais são os dois maiores males da gestão pública. O primeiro é a corrupção. Pega um político corrupto e ele desvia toda a finalidade daquele dinheiro e o dinheiro não chega na ponta por interesses pífios de enriquecimento próprio da sua família e dele. Aí você pega um político corrupto, incapaz, insuficiente de prestar o serviço adequado, aí você estoura a sua cidade. Porque a ineficiência, ela gasta mais dinheiro do que a corrupção. Porque quando a pessoa é ineficiente, ela vai gastar o tempo, e aquele dinheiro que ela está recebendo por aquilo, ela vai gastar todo o patrimônio público utilizando o tempo, utilizando aquele patrimônio, o resultado nunca chega. Então, você está perdendo dinheiro.
com a ineficiência. Aí quando você pega um ineficiente e um corrupto junto, aí você vai querer afundar a cidade. Então, são dois fatores que realmente temos que olhar e temos que fazer o filtro como se fosse contratar um servidor para a sua empresa. Não é por brincadeira que se executa uma função. É lógico. Então, olha o currículo dos políticos, olha o histórico dos políticos, olha a capacidade técnica de cada político, olha o que ele as oportunidades que ele teve. Eu fui vice-prefeito. Todas as hipóteses e as possibilidades que o IBIM me deu, eu realizei. O IBIM pediu, põe energia lá no bairro Nova Era e no bairro Colombo. 3 meses estava lá. 3 meses eu coloquei. O IBIM falou, nós estamos perdendo receita. Me ajuda a recuperar a receita. Nós fizemos todo o serviço adequado. E nós recuperamos a nossa receita. Nós entregamos São Simão no último mês do nosso mandato com índice de 1,66. Hoje o índice está 0,92. Isso equivale a 40 milhões de reais de 2021, janeiro de 2021 até hoje. O Simão deixou de arrecadar já 40 milhões de reais. Por ineficiência. Aí eu pergunto para os senhores, quero olhar aqui, para cada eleitor que está vendo, para cada administrado que está vendo. O meu opositor, Lucas Vasconcelos, foi prefeito interino, em maio de 2021. Eu pedi para ele, o Lucas vai fazer isso, porque São Simão precisa. Porque todo mês de janeiro eu apresento o que deve ser feito, sem mandato. Eu apresento nas redes sociais, São Simão está perdendo o índice, tem que fazer aqui o cálculo de novo, fazer o mandato de segurança e aumentar o valor agregado da geração de energia. Ensino como é que faz, Jaque. E apresento Santa Vitória como exemplo que utiliza da nossa riqueza e ganha o índice lá. Entreguei nas mãos dos gestores, todo mês de janeiro eu faço isso. 2021 fiz isso, 2022 fiz isso, 2023 fiz isso. Na ocasião que o Lucas era o prefeito, eu também fiz isso. Ele ficou 43 dias, deixou o prazo perder. O prazo venceu no mandato dele em São Simão e ele não fez o que tinha que ser feito. E hoje São Simão está com déficit de 40 milhões de reais, porque ele foi um dos responsáveis por não ter feito o mandato de segurança pertinente, que eu e o IBIM fez durante 4 anos e deixamos o nosso índice em 1,66. Isso é uma ineficiência absurda. Você tem noção do que é 40 milhões deixado de entrar nos cofres públicos? É muita coisa. Fica a pergunta, como que estão as contas públicas hoje? Olha, eu imagino, tem um orçamento em andamento. Então, quando você tem um orçamento, vamos imaginar que o nosso orçamento desse ano seja 120 milhões de reais. A depender dos compromissos que o município faz, ele empenha esse dinheiro e vai liquidando conforme vai sendo executado. Então, eu preciso de entrar na prefeitura para saber o que já foi empenhado, o que já foi liquidado e o que nós vamos ter que fazer nesse restinho de ano. E buscar receitas extraordinárias, que eu tenho certeza absoluta que foi empenhado todo o orçamento. Então, uma coisa é o orçamento, a outra coisa é a receita que entra. Você pode ter uma receita maior que o orçamento ou a menor. Então, pelo que nós estamos vendo aí nos anúncios do atual prefeito, São Simão está com déficit, está deficitário. Mas eu preciso de ver, porque também não dá para confiar nas coisas que saem de certos prefeitos, porque é difícil. Já aproveitando, você que está nos acompanhando, deixe nos comentários o que você está achando dessa entrevista, compartilhe, curta, deixe sua pergunta, eu tenho certeza que o doutor vai olhar depois da sua pergunta e vai te responder. Doutor, já aproveitando, eu deixo as portas abertas da casa para futuras entrevistas, Obrigado. Abordagem de demais temas. Aqui é um canal para comunicação. Obrigado. Nós fazemos questão de deixar a porta aberta para qualquer pessoa. Se você entrar no nosso canal depois, você vai ver que tem pessoas de todos os tipos, homens, mulheres, jovens, pessoas mais de idade. Então, isso aqui é bem igualitário. A gente procura manter um ambiente para que haja essa comunicação humana, nesse contato. E falando de contas públicas, de orçamento, São Simão, desde a sua criação, ela já parte daquela história do turismo, daquela cidade bonita, aquele ambiente em que as pessoas vêm para passear, para visitar. E nós temos várias minas de ouro aqui. Exatamente. Uma delas é a Praia Artificial do Lago Azul, que eu tenho certeza que é nacionalmente conhecida. E tem uma outra que eu vou confessar que faz algum tempo que eu não vou lá, confesso. Não sei como está lá hoje, apesar de está aqui do lado, fazer parte aqui do nosso município, que seria as Cataratas de Itaguaçu. É um lugar lindo, é um lugar que percebe-se que Deus, quando foi fazer, ela fez detalhe por detalhe. Exato. Porém, na minha última visita, eu senti um abandono. Na questão
específica turística, tá? Turística. Eu acredito que poderia ser muito melhor utilizada toda aquela fonte que a gente tem ali. O que nós temos para Itaguaçu? E já emendando para os demais bairros aqui da cidade, mais carentes, né? As pessoas querem saber isso. Irmão, vamos lá. Itaguaçu, assim, ele está tão esquecido, não é só naquela riqueza que nós temos, que talvez seja uma das riquezas mais bonitas do Brasil. Porque ali é uma coisa, assim, uma dádiva que a natureza nos deu. O social de Itaguaçu, ele está esquecido. As pessoas estão esquecidas. As pessoas estão sofrendo em Itaguaçu. Estendo a questão da água também. Agora, aquele turismo ali, se você não investir, vamos lá. Você tem Itaguaçu, praticamente desse tamanhozinho aqui, 3, 4 ruas que desce. Então, 2 de cá, o centro e mais uma daqui. Ali a gente emboca naquela ilha. Gente, mas só que o rio, ele é para baixo, ele é para cima. Você pode muito bem criar um parque de desenvolvimento ali turístico e estender ali 500 metros para cá, 500 metros para cá, e pôr bares, e pôr outros locais de show aqui para cima. Você pode estender, você pode explorar ali, você tem uma área pública para você fazer isso. E depois que você fizer isso, as pessoas vão para lá. Aí vai vir hotel. É isso que eu ia perguntar do hotel. Aí é óbvio que uma coisa puxa a outra, já. De fato. Não tem jeito. Depois que você mostra aquela potencialidade para o Brasil, as pessoas vão começar a investir. Vão vir aqui só para ir lá. Só para ir lá. Aí vai ter bares, vai ter restaurantes. Aquelas pessoas vão ter lugar de trabalhar. Aquele lugar vai ser desenvolvido. Só que ninguém consegue fazer. Nem isso que eu estou te falando, que é coisa básica. Que é coisa simples. Por quê? Acha que Itaguaçu tem que ficar em segundo plano. Nunca foi prioridade. Lá nunca é prioridade. Eu falo Nunca assim, eu sempre ouço, desde que eu me entendo por gente, que Itaguaçu está abandonado. Então, assim, a gente sempre escuta, é a mesma reclamação que vem de anos, né? Que lá está sempre abandonado. Sempre abandonado. Então, realmente é necessário alguém para chegar e investir lá. E eu tenho um carinho muito grande lá para Itaguaçu, mas muito grande. E vai ser um dos meus pilares, vai ser uma das joias da nossa gestão, porque eu vou investir muito lá em Itaguaçu. Eu vou investir muito. As pessoas lá, elas sofrem muito, elas precisam do básico. Aí você chega lá e fala assim, não, faz só uma sala de velório pra gente aqui que tá bom. Tem pessoas que estão humildes e falam, gente, não tem sala de velório. Em Itaguaçu, o que com uma sala de velório com 400 mil você faz? Você faz isso dentro de 30 dias. É o que eles estão pedindo. Coisa básica. As pessoas querem ali o mínimo do mínimo. Um campo de futebol, os molequinhos lá não tem onde brincar. Eles estão pedindo ali para fazer a quadra está abandonada, um vestiário no campo, iluminação, coisa que aquele pessoal não tem esse direito, cara. Não pode ter esse investimento. Então vamos lá. Eu te falo, Stern, São Simão e Itaguaçu corresponde a 5% do eleitorado de São Simão. Nós vamos fazer uma secretaria, uma gestão lá em Itaguaçu, uma secretaria que tenha gestão, e nós vamos passar parte do nosso orçamento para Itaguaçu fazer gestão. Então, o secretário do distrito, o secretário de desenvolvimento do distrito de Itaguaçu vai fazer gestão naquele local. Vai ter recurso próprio para isso. E aquelas pessoas vão ver dinheiro sendo investido naquele distrito. Aquelas pessoas vão ser reconhecidas. Eu vou ser o prefeito que vai reconhecer Itaguaçu e que vai jogar Itaguaçu. Os mesmos anais que foi feito com a criação dessa praia, nós vamos fazer em Itaguaçu. E essa praia nós vamos resgatar, viu, Jaque? E já que você está falando de transparência, que as pessoas vão ver isso acontecer, eu até quero te perguntar, como que vai ser feito esse envolvimento em relação ao seu mandato, a prefeitura, tudo que você tem que prestar conta para a população, como que vai ser feito esse envolvimento seu com os cidadãos? Você pretende usar redes sociais? Como que você pretende trazer essa transparência para as pessoas? Olha só. Quais serão os canais? Vamos dizer assim, a linha direta. Linha direta com o Alisson. A minha linha direta, eu sempre fui, isso foi um dos meus carros fortes, porque na ocasião de 2016, a tecnologia não estava tão aflorada, eu levava a ideia de que ia pôr uns painéis mostrando o dinheiro que recebe e para onde que está gastando, nas ruas. Mas hoje não precisa. Hoje nós temos o celular que pode fazer isso de forma muito rápida. Perfeito, então, assim, nós vamos fazer esse contato direto e eu quero que você já conheça, que a sua filha conheça, que o Stern conheça, o que eu estou gastando lá na saúde. Fazer com um simples clique. O hospital, esse mês, nós fizemos um contrato publicamente de forma instantânea. Nós vamos acabar com a vida dos corruptos. Os caras não vão mais roubar.
eles vão achar ruim demais a nossa gestão porque acabou com a raça deles. Porque todo o dinheiro público, depois que a gente implantar esse sistema de verificação instantânea, acabou, ninguém mais vai querer voltar atrás. Todo mundo vai querer saber aonde está indo o dinheiro, quanto que custa cada carro, quanto que custa cada investimento, o que a educação está gastando, o que a saúde está gastando. Faz isso para você ver uma vez. Fica rastreável. Fica rastreável. Sua filha vai começar a acompanhar. Sua filha vai se interessar por política. Os garotos vão falar assim, opa, peraí, eu vou fazer isso, eu faço melhor. Nós vamos trazer gente para política. O nosso mandato, nós vamos quebrar uma roda gigante que tem só família lá dentro. E essa roda gigante fica girando. Vez entra um, depois vez o outro e ninguém mais entra. E você falou uma coisa muito interessante que é sobre a paixão pela política. Eu sou a prova viva disso. Eu me mudei para São Simão em 1998 e desde então eu sempre fui apaixonada por política. Quem me conhece desde nova que sabe disso. Eu era daquelas que eu ia com o candidato, eu ia de casa em casa, eu ia disso. em todos os comícios. Eu era, assim, apaixonada ao ponto de que se meu candidato ganhasse, eu chorava. Assim, eu era muito por dentro mesmo. Porém, de uns anos para cá, eu fui perdendo essa paixão. E você justamente perdi o brilho, porque a cidade está uma desordem, entendeu? Então, assim, não só as coisas por serem feitas, que tem que ser feitas na cidade, mas esse entra e sai de prefeito, essa roubalheira, e um é denunciado aqui, outro ali, a gente perde a graça. Eu vou falar por mim, eu perdi a graça por política. E eu acho que isso tem que ser resgatado, principalmente na fase da infância, porque eu me apaixonei pela política quando eu era criança. Então, esse brilho nos olhos, eu acho que tem que voltar para as crianças, sabe, em relação à política. E isso que eu quero fazer, já que eu quero ser só o início dessa transformação. Quando eu falo que nós vamos fazer uma mudança, que a mudança é agora, que seus irmãos têm que entrar no caminho certo, é para não sair do caminho certo. É para trazer o estar da manhã, vereador, prefeito, a Jaque, vereadora, prefeito. Precisamos de vocês na política. Se vocês não entrar, as famílias vão continuar. Então é necessário que você restabeleça o seu brilho, que você volte para dentro do cenário político, que você entre e incorpore isso aí, que está dentro de você, essa chama que foi apagada pela corrupção, pela bandidagem, pela má gestão, e venha fazer transformação, porque o seu filho está chegando. A geração deles estão vindo, nós não podemos deixar uma cidade destruída para eles. Nós precisamos tomar as rédeas disso aí, Star. Nós precisamos de entrar na política. Convido vocês dois para fazerem parte desse processo de transformação, que isso é um processo. Nós vamos começar agora. Nós vamos derrubar todo mundo que está junto. Todo mundo se uniu. Não, vereador, candidato, não sei o quê, papá, família A, B, C, D. Vai cair, vai perder. Dia 3 de setembro vai todo mundo sair. E eu quero que vocês restabeleçam essa chama e venham para a política. E nós vamos começar uma transformação. E outras pessoas vão dar continuidade. Eu quero que cada um que entre me supere. Eu quero que entre o próximo prefeito e faça 30 vezes a mais do que eu. Com certeza. Eu quero que entre o outro e faça mais 50 vezes a mais. E esse é um pensamento de vencedor, porque o vencedor, ele não quer levar só para si. Ele quer que o outro seja melhor e melhor e melhor. Sabe o que eu quero? Depois que eu entregar o nosso mandato, nós vamos ganhar essa eleição agora, vamos fazer uma nova reeleição, nós vamos ganhar, vamos entregar São Simão Redondo. Eu quero que as pessoas depois falem assim, nem esquece que eu lembro, que eu passei por aqui. Eu quero que o outro me supere a ponto de me esquecer. E eu vou fazer o melhor mandato até então. O ideal seria isso. Entendeu? Às vezes a pessoa nem gosta. Quem é da velha política ouve um negócio desse e já vai. Peraí. Mas o ideal é isso. O ideal é que terminou seu mandato, vem um outro e dá sequência naquilo que foi bom. Supere. Desenvolva. Não que volte lá na essência do mandato e comece a refazer. Não, isso é um caminho de retrocesso. As pessoas são muito apegadas no passado. Parece que elas querem só o que é antigo e acham que é só e aí não evolui, fica naquela trava. Nossa, aí fica travado, a gente sente que está travado. Quantas gerações aqui? Aquele fato de rei, né, o Jaque? Vamos lá. Nós temos aqui em São Simão, e eu sou muito honesto em dizer os atributos dos candidatos, dos prefeitos que já passaram, inclusive dos meus adversários. Os atributos eu falo. Acabei de falar, tem as minhas divergências com a Assis, mas o único político que teve nesse mandato sensibilidade com a sociedade, que investiu e acreditou que São Simão não podia passar por esse problema de água de R$87, foi ele. Ele lançou um projeto de 35, que infelizmente não deu seguimento por força da Câmara, que reagiu contra ele e derrubou esse projeto. Mas aqui em São Simão nós temos outros políticos que também já transformou a cidade. O Marcinho, no primeiro mandato dele, fez um excelente mandato. Transformou, fez a praia e tudo mais. Mas depois
caiu em descrédito. No segundo mandato já não fez nada. E o que você falou aí, Jaque, em relação às famílias, se, porventura, o Lucas ganhasse a eleição nesse pleito suplementar, não poderia dar uma coroa de rei para aquela família. Porque o Marcinho não pode ser candidato porque é ficha suja e inelegível. O Márcio, filho dele, foi prefeito, saiu preso por corrupção. O Lucas, naquela ocasião, era secretário do Márcio, responde a 18 processos. 18 processos. Entre improbidade e processos criminais. Você pode puxar lá que tem essa ficha dele. E está candidatando a prefeito. Se ganhar, tem que dar uma coroa de rei para eles. Eles mandam na cidade. Não tem jeito. Ninguém mais vai ter espaço. São os caras que mandam. Entra, rouba, não dá conta. O outro entra, rouba, vai preso. O outro tá lá, rouba e ainda ganha. E aí é que vem a pergunta. Eu não sei, assim, eu acho, não sei nem se é uma pergunta pertinente, mas o que faz a população sempre ficar nessa, de votar sempre nos mesmos, e às vezes o outro tem uma proposta muito melhor, mas elas sempre acabam por votar nos antigos. O que faz as pessoas agirem dessa forma? Já que agora eu vou danar que você um pouquinho. Sabe o que é? O quê? Porque você não entra. Entendeu? Porque você desistiu. Entendeu? Então você tem que vir. Porque você tem que dar opção para as pessoas. Sabe por que faz? Falta de opção, Falta então, de né? opção. Vem, Jaque. Vem, Stern. Vem para cá, rapaz. Não deixa esses caras ficar aqui, não. Vamos mudar essa história junto. Vamos candidatar. Vamos mostrar a capacidade dos senhores. Vem, doutor. Vem para a política. Sua mãe já foi candidata. Pega lá o sangue dela que está dentro da sua veia e vamos fazer diferença. E eu estou mostrando isso aqui agora. Eu vou ser só o começo. Nós vamos quebrar essa roda gigante. Eles vão acabar. Eles vão cair. Eles não vão ficar. Aí, para eles não voltarem, eu preciso de vocês. Preciso de Stern. Vem, meu irmão. São Simão precisa de vocês. São Simão precisa dessa mudança, desse sangue novo. Ao final, vou pedir para o doutor deixar para você, jovem que nos acompanha, o que seria uma mensagem de, às vezes, aquele garoto de 5, 10 anos que está vendo ali uma eleição acontecendo, pensando, o que está acontecendo? Está fora de hora. Eu vou pedir para o senhor deixar uma mensagem para essa pessoa, essa criança, para começar a frutificar nela. E reitero, vou fazer essa mesma pergunta para o nosso próximo entrevistado. Qual a mensagem que dele? Mas essa eu vou deixar para o final. Já vou deixar o senhor matutando com isso daí. Pessoal, então vocês acompanharam a gente. Nós já fizemos aqui, então, a nossa apresentação. Né? O candidato falou de algumas propostas que ele tem. Falamos sobre desenvolvimento sustentável, educação e cultura, mobilidade urbana. Falamos de mobilidade urbana? Não. Não? Mobilidade Vamos falar urbana? de mobilidade urbana? Vamos demais. O que seria aí mobilidade urbana? Não, o pessoal vai pedir como é que tá os asfaltos. Que é uma proposta sempre recorrente em todo mandato. Operação tapa-buraco, asfalta tal bairro. Como que tá essa questão, Lucas? Irmão, eu falei pro Ibim um dia, o Ibim vai lembrar disso. Falei, Ibim, não, vamos tapar buraco. Vamos juntar dinheiro e vamos fazer. Se der conta de fazer 5 bairros, vai ficar 5 bairros novos. Vou dar exemplo lá no Mutirão 1 e 2 que nós fizemos. Tá lá novinho até hoje. Porque o mandato que começa tampando buraco, termina tampando buraco. Porque o buraco abre toda vez que chover. Abre mesmo. Gasta dinheiro, Então, na porta de casa tem um que vive aberto. Vive aberto, entendeu? Aí tampa, o que acontece? Abre de novo. É verdade. Então, meu irmão, o que nós precisamos de fazer? Nós precisamos de ter um controle e saber disso. O histórico mostra isso. Que tampar buraco, começa a tampar buraco, termina tampando buraco e nada resolve. Então faz uma administração enxuta, enxuga dinheiro e faz transformar aquele asfalto total. E deixar, de fato, nós precisamos de fazer um projeto de urbanismo eficiente em São Simão para que nós acompanhamos toda e não deixamos acabar da forma que acabou. Vai na Liberdade 1 e 2. Passa no centro, aqui na parte de baixo do centro. A parte de cima está até um pouco melhor, mas na parte de baixo do centro, entre a Avenida Brasil e a Avenida da Praia, Rua 56 em Minas Gerais, tem que fazer tudo já. É onde você mora lá, onde eu moro. entendeu? Tem que fazer Exatamente. tudo, Stern. Tem até uma situação assim, não é situação de rir, na verdade é uma situação até triste, mas volta e meia estamos transitando aqui na cidade e tem um caminhão daquele de quantos eixos? Nove Nove. Eu não sei nem se um Gigantes. caminhão de 9 eixos pode transitar dentro, não sei, mas Pois volta é, e meia então, você encontra um você caminhão encontra. desse. Infelizmente, volta e meia acontece algum acidente. Infelizmente. Não, é aí começar a É fazer aquela esses- questão, fiscalização. Entra nessa parte aqui, ó. Que é Opa. um dos temas que Opa! Volta a lua. tá vivo. Volta a lua. Que é uma das questões que envolve também segurança, fiscalização. Né? Seria algo simples, né? Por exemplo, Vamos um lá. caminhão,
É motivo de se fiscalizar? É motivo de se visar a segurança pública? E já emendando o assunto, eu pediria para o senhor a visão a respeito de segurança pública. Segurança pública nós precisamos, nós estamos vendo que tem um amigo meu, considero um irmão, respeito demais, talvez uma das pessoas mais íntegras que eu já conheci na minha vida, chama Ibrahim Arantes, tenente da polícia. Eu sempre falo que eu desconheço uma pessoa de caráter forte e de honestidade igual aquele homem. E eu vejo ele direto e falo assim, meu irmão, eu não tenho efetivo, eu não dou conta de... Então, o Estado de Goiás, nesse ponto, ele é muito forte, pujante na segurança pública, mas está faltando efetivo aqui em São Simão. Então, nós temos que ajudar a Polícia Militar a trazer segurança pública com a tecnologia que está a nosso dispor. Então, vamos lá. Nós fizemos um projeto esses dias para restabelecer o som automotivo lá na PAI em local próprio, adequado e com horário de iniciar e terminar. Ah, mas lá acontece tiro e tal. Vamos pôr uma câmera lá? Vamos lá. Quem quer dar tiro lá, usar droga, fazer bagunça, vai ser filmado e vai ser preso no outro dia. Pode ir lá e fazer. A polícia vai estar lá, o município vai ter a guarda também, que nós vamos instalar, a guarda municipal vai estar lá, mas lá é para recreação. Então, se você hoje pegar a tecnologia que está a seu dispor e disponibilizar a Polícia Militar acesso a essa tecnologia, você trançar São Simão com câmeras de segurança, para verificar tudo, o bandido vai embora. Com reconhecimento facial, em Aparecida de Goiânia tem. Se o bandido entra lá numa rua e ele tiver mandado de prisão, que tem reconhecimento facial, na rua de baixo ele está sendo abordado, está sendo preso. Mas para implantar um projeto desse, ele precisa passar pelo legislativo? Não, não precisa. Ou ele pode... Não, você pode... Doutor, como prefeito, teria uma autonomia para já implantar um sistema pode, desse? Se a prefeitura tiver dinheiro, você pode. Então, eu vou buscar dinheiro para isso. Não depende de aprovação de projeto, não? Não, depende. Se basta você estar dentro do seu plano diretor, do seu planejamento para aquele ano, e você pode executar tranquilo. Tendo recurso suficiente. Tendo recurso suficiente, você pode fazer isso aí junto com a Polícia Militar. Você faz um planejamento onde a Polícia Militar vai ter acesso a isso. Você cria a Guarda Municipal e disponibiliza todo esse acesso à Polícia Militar. Você pode fazer uma parceria, sim, com a Polícia Militar para trazer segurança e conforto para a sociedade. Porque onde você vai sair hoje com a sua esposa? Para no bar, não vou lá na praia, eu vou não. Lá está bagunçado. Mas se você sabe que tem câmera lá, que o bandido não quer ser preso. Ele não quer ser visto. Ele não vai onde tem câmera. Ele não vai aonde tem câmera. Então, se você trançar a cidade de câmera, acaba essas bagunças. Aqueles randandanzinhos da moto também vai parar. Fica até o ponto de ferir um dos direitos da Constituição, né, que seria a liberdade de viver. Né? Você fica limitado de repente, frequentar certos ambientes com medo de que alguma coisa aconteça lá. Você fica com medo. Como que fica? Então, a segurança pública ela pode ser implementada e aprimorada pelo município, mesmo não sendo responsabilidade direta do município, sendo do Estado, a Polícia Militar, você pode ajudar a Polícia Militar. Então, essa questão de tecnologia dentro da segurança pública é um dos nossos marcos e nós vamos conseguir. Eu fiz um projeto enquanto vice-prefeito, apresentei lá, e bem, vamos fazer, aí não tinha recurso na hora e achou que talvez não era o momento. Mas ficava em 1.200.000 as câmaras em São Simão inteiro, naquela ocasião. Pode ser que fique hoje um pouco mais caro ou até mais barato, porque... Licitação tá aí para isso, né? É lógico, faz, isso é procedimento natural. Doutor, saúde pública, já falamos um pouco sobre. Tem mais alguma coisa que o senhor queira incrementar sobre o tema? sobre os remédios e tudo mais. A saúde pública hoje nós temos aí um quadro de profissionais um tanto quanto desacreditados. Tem muitos médicos bons, mas tem muitos médicos que não estão fazendo seu papel. Tem um certo nível de profissionais que politizou a saúde pública de São Simão, infelizmente. Então, isso nós vamos ter que dar uma reconfigurada nesse formato e fazer investimentos adequados e trazer a tecnologia para dentro da saúde pública. E digo isso por quê? Porque a nossa maior fonte de saúde no estado é Goiânia. Goiânia é regulada. Todos os hospitais de Goiânia do estado por OS. E dá certo. E lá tem projeto. E cada projeto daquilo lá, se ele não for cumprido, ele não é pago. Se não cumprir, se cumprir 80%, paga 80% do projeto. Então, se você hoje trouxer uma governança mais eficiente para dentro da saúde pública, o resultado vai vir. Vou dar exemplo, que eu recebi lá no gabinete do deputado uma empresa que ela vende uma tecnologia, que ela coloca um relógio
no pulso das pessoas que tem que ficar medindo pressão, mede glicemia, vários outros exames que ela mesma faz isso instantâneo. Se a pessoa começa a passar mal, acusa lá no computador do médico plantão. Fala, ó, o Stan lá na rua 67 tá passando mal. Olha. Aí o médico te liga e fala, ô Stern, você tá com pressão alta, vai lá no posto de saúde e toma um remedinho que vai dar BO. E eu vou dar um exemplo que ele deu, que um senhorzinho lá na cidade, ele não falou o nome, tomou um remedinho para dar uma namorada. E o médico ligou, falou, Não. Calma aí. parou. E ele falou, como é que você sabe? Falou, tá alto, vai estourar o coração, volta, vai lá, toma um remedinho e para. Mas isso aí é alta tecnologia mesmo. Porque começou a Eu acho que vai ter gente que não vai querer essa pulseira, não. Não, olha só o nível que o cara conseguiu salvar vidas. Entendeu? Quando começa. E outra, pra você dar um infarto, se você tomar um remedinho lá na hora, você diminui, alarga as vezes. Você toma aquele AS infantil, você já é melhor. Igual se você não tá vendo que tá vindo um infarto, você vai morrer. Nossa, muito interessante. Vamos aproveitar essa temática. Inovação em tecnologia. A pulseira já é um exemplo de tecnologia. Exemplo disso. Uma empresa que eu vejo que usa essa tecnologia é a própria Apple. A Apple. Dos smartwatches. Por exemplo, a pessoa O Apple cai, Watch é se ela isso. ficar não sei quantos minutos e não houver movimento, que a pessoa levantar, ele aciona o número de chamada, liga Liga para o pra- número de contato, liga para... Você entendeu? Ou para emergência. O próprio celular faz isso hoje. Você imagina o que a saúde não pode usufruir dessa tecnologia. Mas o senhor, uma vez consiga ser eleito, quais projetos de inovação tecnológica cabem, que sejam viáveis, né, para a população de São Simão, entendendo o efetivo de funcionários E a capacidade, públicos municipais que nós temos, Nós se seria necessário formações, como que a máquina poderia agregar? Esther, vamos lá. Nós temos, talvez, no corpo técnico do nosso hospital, um dos melhores profissionais que eu já vi. Já vi aquelas meninas salvarem vidas. Um dia eu tive uma experiência com meu sobrinho. Elas salvaram meu sobrinho que levou uma facada nessas ruas aí. A Vange, a Elisângela, a Márcia. Nossa, a Faltou. Vanja é um amor. Ela Não, sempre é são muito- profissionais que eu Fantástica. carrego para minha vida. Salvaram o meu sobrinho. Manda um oi para a Vânia. Oi, Vânia. É. Ela E também o- já me salvou muitas vezes. E o doutor José, que estava lá de plantão. E conseguiram fazer o dreno lá no moleque. Eu levei ele para Santa Helena. Chegou lá, o médico falou: tá fora de perigos. Lá em São Simão foi salvo lá quando pôs esse dreno. Então, o nosso corpo de profissional é excelente. E eu estendo isso às meninas que limpam até os médicos que têm comprometimento. Porque tem uns que não têm. Então, eu estendo esse nível de profissionalismo e você pode ter certeza que quando a tecnologia chegar para eles, eles vão abraçar e vão ser melhores que são. Então, você pode acreditar no que eu estou te falando. O nosso corpo de profissional dentro daquele hospital, dentro dos postinhos de saúde, são excelentes. Você vê tanto que as pessoas... Eu falo, essas agentes de saúde que vai nas casas, elas salvam vidas, elas têm uma interação com o pessoal. A minha agente de saúde, a agente de saúde. Minha mãe é agente de saúde. Não, A mãe dela é agente de saúde. Pois é, As nossas- exatamente. Então, As assim, nossas mães. elas são agentes de saúde, exatamente, sua mãe também. Então, elas conhecem as necessidades de cada paciente que elas cuidam. E tem a possibilidade de levar a comunicação Total, para onde tem que ser recebida. Total. Aí você imagina uma pulseirinha dessa que a sua mãe vai levar lá para aquele senhorzinho que ela está cuidando a vida inteira. Ela vai ser acionada junto com o médico. Ela vai falar assim, não, isso é setor brasileiro, vai salvar vidas, irmão. Isso é uma das tecnologias. Então você tem telesaúde, você tem telesaúde e telemedicina, que são são duas tecnologias distintas. Se você pega aqui um senhorzinho que vai lá em Goiânia, pega um ônibus aqui meia-noite, chega às 6 horas da manhã lá, para fazer uma consulta com o médico, por que não faz por telemedicina? Por que não faz aqui? Lá no postinho de saúde dele. Isso é Com a agente de tecnologia. saúde dele, com a enfermeira dele, isso é tecnologia. Uma câmera, conexão com a internet. Pronto. E aí o médico que está assistente aqui vai dar os toques que precisa. Ele não vai precisar de viajar. E isso não é tecnologia nova, tá, gente? Quem está nos acompanhando aí, essa questão de telemedicina, telesaúde, já são conceitos que Mas estão já há acabou, décadas aí já sendo Gostoso. utilizados por muitos países, né? Para poder ser utilizados. Exatamente. Doutor, nosso tempo aqui proposto, né, seria média de 1 hora. Mas Já queria tá- falar mais, cara. Bom já demais tá o dando papo. esse tempo. Bom, né? Vamos ceder aqui para o senhor agora mais uns minutos, né, para você fazer suas considerações. Fique à vontade, esse tempo é seu.
Vamos colocar aqui alguns minutos e finalizando a gente já encerra para dar igual oportunidade para todos os demais candidatos que estiverem aqui presentes conosco. Stanley, foi uma honra muito grande você e a Jaque me receber aqui. E eu me senti muita vontade em falar de política pública, eu gosto, eu amo São Simão. Eu quero ver essa história mudar. Eu quero dar a oportunidade para essas crianças que estão vindo, para esses jovens que estão vindo, de entrar para dentro da política e fazer diferente. Então, quando nós temos essa oportunidade de falar com toda a cidade, se eu pudesse entrar em cada casa e ficar 1 hora conversando sobre política, eu entrava em todas as casas. Só que nós não temos tempo. Só que nós temos até o dia 3 de setembro para levar o máximo de mensagem positiva para que São Simão faça a escolha certa, que São Simão julgue, faça uma análise dos 3 candidatos e julgue quem está apto a fazer o que São Simão precisa ser feito. São Simão precisa de entrar no caminho certo. São Simão é uma cidade muito rica. São Simão é uma cidade próspera. São Simão não pode mais ficar escravizado nas mãos dessas famílias. Então eu peço aos senhores, a cada eleitor que não quer votar, igual a Jaque falou, que perdeu o encanto, restabeleça essa força, restabeleça essa vontade. Ajude a mudar a história da cidade. Não só mudar a história trocando o prefeito. É acompanhar a gestão minuto a minuto. É ver o que o prefeito está fazendo. Igual você vai numa empresa. Se você não tiver a produção adequada, você vai ter que trocar aquele servidor. O município também é assim. Se o prefeito não tiver adequado, traz aqui no seu podcast, questiona o cara. Fala, você não falou isso? Por que você não está fazendo? O resultado lá na saúde não tem. Cadê? As portas estão abertas, tá? Entendeu, Stanley? Então vamos fazer. Sociedade, faça essa cobrança. Venha fazer parte dessa mudança que São Simão precisa. Estou hoje candidata a prefeito de São Simão, junto com a professora Eliane. Gostaria muito que ela estivesse aqui, mas ela está trabalhando. Se não for dessa forma, nós não vamos conseguir entrar em todas as casas. Ela está na rua trabalhando uma hora dessa. Tem uma vice-prefeita forte do meu lado, uma mulher de Deus, uma mulher de família, uma mulher por gente que vai me ajudar muito na área da educação. E ela tem sim capacidade de fazer muito para o São Simão. Então hoje eu peço o voto de cada morador, de cada um que está ouvindo essa entrevista, para fazer parte dessa transformação que São Simão precisa. São Simão tem que acordar. A voz do povo tem que dar o recado nas urnas. São Simão não vai aceitar mais essas famílias se unirem, esse grupo de pessoas se unirem para trocar favores, para trocar cargos, para derramar a prefeitura e para desviar dinheiro público. Isso vai acabar. E é o nosso mandato, é o início dessa transformação. É o início. São Simão vai continuar numa corrente crescente de transformação e de inovação, tecnologia dentro da gestão e resultado. Muito obrigado, Stanley. Jaque, muito obrigado. Nós que agradecemos pela oportunidade, por ter aceitado o nosso convite. Que Sabemos sempre. que a agenda de um candidato a prefeito é uma agenda muito cheia, então a gente se sente honrados em ter você aqui conosco hoje. Obrigado. Fala da sua legenda, doutor. Qual que é o seu número? 19 aqui no peito, o dia inteiro. Olha só, gente, vamos lá, 19. Ô, Silvano, põe a música. Não tem a música aqui. E eu vou agradecer também por mais um. Eu tive tempo de comer 2 negocinhos desses. Vai estar com uma voz excelente amanhã. O tempo está tão curto, nós não estamos nem comendo. Falta só a Mas maçã tá agora. a maçã, é isso mesmo. maçã. Gente, obrigado, viu? Gratidão. Obrigado Doutor, nós que mesmo. Abraço. agradecemos. E assim, vamos falar a verdade, pessoal? Época política de campanha é realmente um momento gostoso. É um momento que nós temos a oportunidade de estar em contato direto com aqueles que estão se propondo a, enfim, trazer a mudança para a população. Então você que está aí na sua casa nos acompanhando, mesmo que você não seja de São Simão, Goiás, que você esteja assistindo esse podcast de qualquer lugar do planeta, essa é a oportunidade que você tem para, enfim, fazer a diferença onde você vive. Política não é algo restrito à época política, aos 4 anos de gestão. Política é algo que é inerente a uma sociedade, é algo que é inerente a um grupo, é algo que é inerente a um indivíduo. Então, tira de você, se ainda existe alguma coisa que te prende de ser político, porque você é político do dia que você saiu da barriga da sua mãe. Faça a sua parte, sua opinião tem valor, não tenha medo de mostrar quem você é, porque as pessoas gostam de histórias originais. Não tente ser o mesmo, ser igual à massa, seja você mesmo, faça a sua diferença. Se você sentir vontade, manda um e-mail pra gente. Starlo, eu quero participar do seu podcast, mas o podcast da Jaqueline. O BananaCast está trazendo muito valor para nós aqui. Manda esse e-mail, vem participar com a gente. A nossa intenção é justamente essa, é abrir um meio de comunicação para que todos possam compartilhar suas ideias, possam compartilhar suas boas vibrações e, enfim,
tudo aquilo que a gente tem de melhor para compartilhar. Já aproveitando, compartilhe, curta, comente. Nós agradecemos muito, Jaqueline. Agradeço, gratidão. Obrigado. Pessoal, Gente, um abraço. Um abraço. Até a Deus. próxima. Candidato, Até mais. sinta-se à vontade, não só nesse momento eleitoral, mas em outras oportunidades. Com certeza. Vem mostrar mais quem é o Alisson homem, o Alisson marido. Não só o Alisson político, você mostrou muito além disso aqui para nós. Eu acredito que quem assistiu esse podcast pôde ver um pouco mais da sua pessoa e vem mostrar mais. Eu sei que tem muita coisa mais aí com a ser certeza. dita. Você deu uma oportunidade aí pro Assis. Assis, sinta-se à vontade, as portas estão abertas para você, tá ok? Vem dar sua resposta. Na verdade, nós queremos isso. Nós queremos que todo mundo que foi citado aqui, vem cá, participa. Deixa eu dar um recado aqui direto para Assis. Assis, por que a sua participação nessa questão da água é muito importante? É importantíssima, porque a sociedade sabe que você preocupa com a sociedade. O seu projeto de lei estaria tirando muitas pessoas de dificuldade. Quando você enviou aquele projeto de lei, eu acredito nisso. O fato da gente ter sido adversário político, nada pessoal, não me tira a minha integridade intelectual de falar a verdade. Então você sabe que isso estaria acontecendo hoje. Por isso que você fez aquele projeto de R$35. Porque você conhece cada morador. Eu estou na rua, escuto seu nome. Então é chegada a hora, Assis, de você falar o porquê que você preocupou e encaminhou aquele projeto de R$35 e por quê, como que foi feito todas as tratativas da Câmara entre Poder Executivo e Legislativo que esse projeto não foi aprovado. Talvez a sociedade está esperando isso para definir essa política. Talvez a sociedade está esperando essa resposta sua para saber para onde votar. Porque talvez se você não responder, eles podem ser iludidos e talvez fazer uma escolha injusta. Preciso que você faça isso, Assis. Traga a verdade à luz e entregue a resposta que todo mundo está esperando, porque foi isso que aconteceu. E eu tenho certeza que você vai fazer isso. Um abraço, São Simão. Mais uma vez, preciso de você. Muito bem. Recado dado. Pessoal, gratidão. Abraço.